Meu nome é Ana e, por 13 anos, fui casada com Marcos. Nosso casamento foi uma jornada cheia de altos e baixos, mas sempre nos esforçamos para manter uma relação de respeito e amizade, especialmente por causa dos nossos 2 filhos, Lucas e Sofia. Desde o início, sabíamos que tínhamos personalidades diferentes e, com o tempo, essas diferenças se tornaram mais evidentes. Marcos sempre foi um homem prático e direto, enquanto eu tendia a ser mais emocional e reflexiva. No entanto, essas diferenças nunca nos impediram de construir uma família amorosa e unida. A decisão de nos separarmos foi mútua e amigável. Ambos percebemos que queríamos coisas diferentes na vida e que, talvez, estivéssemos nos limitando ao tentar manter um casamento que já não nos satisfazia plenamente. Foi uma conversa difícil, mas necessária. Decidimos que, acima de tudo, queríamos ser bons pais para Lucas e Sofia. A transição não foi fácil, mas conseguimos manter uma relação de amizade e respeito, algo que muitos dos nossos amigos e familiares achavam admirável, quase inacreditável. Afinal, quantos casais conseguem se separar sem rancor ou ressentimento? Durante nosso casamento, cometemos muitos erros, como qualquer casal. Houve momentos de frustração e desentendimentos, mas sempre tentamos resolver as coisas da melhor maneira possível. Marcos nunca foi bom com datas comemorativas, algo que sempre me incomodou. Aniversários de casamento, Natal, todas essas datas passavam quase despercebidas por ele. Eu, por outro lado, adorava celebrar e fazer surpresas. Com o tempo, aceitei que essa era uma das suas falhas e assumi a responsabilidade de organizar as celebrações para as crianças e para nós mesmos. Era uma pequena frustração que aprendi a conviver, mas que, no fundo, sempre me deixou um pouco triste. Agora, anos após a separação, sinto-me confortável em refletir sobre essas falhas e em como elas moldaram nossa relação. Marcos continua sendo meu melhor amigo e, juntos, somos pais dedicados e presentes. Nossa capacidade de coparentalidade é algo de que me orgulho muito. Conseguimos criar um ambiente estável e amoroso para Lucas e Sofia, mesmo após a separação. Essa base sólida é o que nos permite enfrentar novos desafios e mudanças, como a chegada de novas pessoas em nossas vidas. E foi exatamente isso que aconteceu recentemente, quando Marcos começou a namorar alguém novo e decidiu apresentá-la aos nossos filhos. Com o aniversário de Lucas se aproximando, decidi que um jantar em família seria a melhor maneira de comemorar. Lucas estava animado, e Sofia, sempre a irmã protetora, queria garantir que tudo fosse perfeito para ele. Enquanto organizava os detalhes, recebi uma ligação de Marcos. Ele parecia um pouco nervoso, o que não era comum. Depois de alguns minutos de conversa casual, ele finalmente mencionou que gostaria de trazer sua nova namorada, Clara, para o jantar e apresentá-la às crianças. Fiquei surpresa, mas concordei. Afinal, se ela seria parte da vida dos meus filhos, era importante conhecê-la. Marcos e Clara estavam juntos há apenas 4 meses, mas ele parecia bastante sério sobre o relacionamento. Ele sempre foi cauteloso com quem trazia para perto das crianças, então sua decisão de apresentá-la tão cedo me deixou intrigada. Será que ele estava realmente apaixonado? Ou talvez estivesse tentando preencher um vazio que a separação deixou? Essas perguntas passaram pela minha mente enquanto eu preparava o jantar. Decidi que, independentemente de minhas dúvidas, seria receptiva e amigável. Afinal, o bem-estar de Lucas e Sofia era o mais importante. No dia do jantar, a casa estava cheia de risos e conversas animadas. Lucas estava radiante, e Sofia, sempre atenta, ajudava a garantir que tudo estivesse em ordem. Quando Marcos e Clara chegaram, fui recebê-los na porta. Clara era uma mulher bonita, com um sorriso caloroso e uma presença acolhedora. Ela parecia genuinamente interessada em conhecer todos e fazer parte da celebração. Enquanto nos cumprimentávamos, percebi que ela estava um pouco nervosa, mas quem não estaria? Conhecer a ex-mulher do namorado e os filhos dele não é uma tarefa fácil. Durante o jantar, Clara se esforçou para se integrar. Ela conversou com Lucas sobre seus interesses e hobbies, e com Sofia sobre a escola e seus planos para o futuro.
Fiquei impressionada com sua capacidade de se conectar com as crianças tão rapidamente. No entanto, havia uma tensão sutil no ar. Marcos, que geralmente era descontraído, parecia um pouco tenso, como se estivesse esperando que algo desse errado. Eu também estava apreensiva, mas tentei manter a calma e focar na celebração de Lucas. Afinal, aquele era o dia dele, e eu queria que fosse especial. Observei Clara com atenção. Ela era realmente amigável e parecia genuinamente interessada em se dar bem com todos. Enquanto conversávamos, ela fez questão de me incluir nas discussões, perguntando sobre minha opinião e mostrando um interesse sincero em conhecer nossa dinâmica familiar. Isso me deixou um pouco mais à vontade, mas ainda havia uma parte de mim que estava cautelosa. Afinal, essa era a primeira vez que ela estava sendo apresentada aos nossos filhos, e eu queria ter certeza de que ela era uma boa influência para eles. Foi então que Lucas se levantou e veio até mim com um sorriso tímido. Ele me entregou um cartão de aniversário, algo que me pegou completamente de surpresa. Meu aniversário havia passado há meses, e eu já estava acostumada a não receber muita atenção nessas datas. Abri o cartão e encontrei uma mensagem carinhosa de Lucas, agradecendo por tudo que eu fazia por ele e por Sofia. Fiquei emocionada e, por um momento, esqueci de tudo ao meu redor. Aquele gesto simples significava muito para mim, especialmente vindo de Lucas, que estava entrando na adolescência e geralmente não era muito expressivo com suas emoções. Enquanto eu ainda estava absorvendo o momento, Clara se aproximou e comentou casualmente que Marcos havia esquecido o aniversário dela algumas semanas atrás. Ela perguntou, com um tom de curiosidade, quando ele começou a se importar com essas coisas. Ri, um pouco desconcertada, e respondi que não fazia ideia, mas que durante nossos 13 anos de casamento e 2 filhos, ele nunca foi do tipo que se lembrava de datas comemorativas. Clara pareceu surpresa e um pouco desapontada com minha resposta, mas não insistiu no assunto. Aquele comentário, no entanto, ficou ecoando na minha mente. Afastei-me para conversar com outras pessoas e tentar processar tudo o que estava acontecendo. A presença de Clara, o gesto inesperado de Lucas e a revelação sobre Marcos me deixaram com sentimentos conflitantes. Parte de mim queria acreditar que Marcos estava mudando e se tornando mais atencioso, mas outra parte sentia uma pontada de ressentimento. Por que ele nunca tentou ser melhor comigo? Será que Clara estava conseguindo algo que eu nunca consegui? Essas perguntas me atormentavam enquanto eu tentava manter a compostura e aproveitar o jantar em família. Depois do jantar, enquanto todos estavam distraídos com a sobremesa e as conversas paralelas, Clara se aproximou de mim novamente. Ela parecia um pouco hesitante, mas determinada a continuar a conversa que havíamos começado mais cedo. Com um sorriso meio nervoso, ela perguntou se eu achava que Marcos estava realmente mudando. Fiquei surpresa com a pergunta direta, mas antes que pudesse responder, ela mencionou que ele havia começado a fazer pequenos gestos atenciosos recentemente, como lembrar de datas importantes e planejar surpresas. Isso era algo completamente novo para mim, e não pude deixar de sentir uma pontada de ciúmes e frustração. Enquanto Clara falava, percebi que ela estava genuinamente preocupada com o relacionamento deles. Ela queria saber se essas mudanças eram um sinal de que Marcos estava se tornando uma pessoa mais atenciosa ou se eram apenas esforços temporários para impressioná-la. Eu não sabia o que dizer. Por um lado, queria ser honesta e compartilhar minha experiência, mas por outro, não queria interferir no relacionamento deles. Decidi ser diplomática e disse que as pessoas podem mudar, especialmente quando estão motivadas por novas circunstâncias e relacionamentos. Clara pareceu aliviada com minha resposta, mas ainda havia uma sombra de dúvida em seus olhos. Mais tarde naquela noite, quando todos já haviam ido embora e a casa estava silenciosa, comecei a receber mensagens de Clara. Ela havia conseguido meu número de alguma forma e estava me perguntando mais detalhes sobre como Marcos era durante nosso casamento. As mensagens eram insistentes e revelavam uma insegurança que eu não havia percebido antes. Ela queria saber se ele estava realmente melhorando ou se estava apenas fingindo. Senti uma mistura de compaixão e irritação. Por que ela estava me envolvendo nisso? E por que eu estava me sentindo responsável por responder?
Decidi ignorar as mensagens por um tempo, mas elas continuaram chegando. Finalmente, sentei-me e pensei sobre o que deveria fazer. Parte de mim queria avisar Marcos sobre as expectativas de Clara, mas outra parte sentia um ressentimento amargo. Por que eu deveria ajudá-lo a ser melhor para outra pessoa quando ele nunca tentou ser melhor para mim? Essas emoções conflitantes me deixaram inquieta. Sabia que precisava tomar uma decisão, mas não queria que minhas ações fossem guiadas pelo ressentimento. Afinal, todos nós estamos em constante evolução e aprendizado, e talvez essa fosse uma oportunidade para todos nós crescermos de alguma forma. Decidi que o melhor a fazer era conversar diretamente com Marcos. Não queria que ressentimentos passados interferissem na nossa coparentalidade ou na relação dele com Clara. Marquei um café para o dia seguinte. Enquanto esperava, pensei em todas as coisas que queria dizer. Queria ser honesta, mas também justa. Afinal, todos nós estamos em constante evolução e aprendizado. Quando nos encontramos, ele parecia um pouco apreensivo, mas disposto a ouvir. Comecei a conversa de forma leve, falando sobre o jantar e como as crianças estavam felizes. Então, mencionei as mensagens de Clara e como ela estava preocupada com as mudanças dele. Marcos ficou surpreso ao saber que Clara havia me procurado, mas não parecia irritado. Expliquei que ela estava insegura e queria saber se ele estava realmente mudando ou apenas tentando impressioná-la. Ele suspirou profundamente e admitiu que estava tentando ser mais atencioso, não apenas por Clara, mas porque percebeu que precisava melhorar como pessoa. Marcos confessou que, após nossa separação, ele refletiu muito sobre nosso casamento e as falhas que cometeu. Disse que, ao ver Clara se importar tanto com essas pequenas coisas, percebeu o quanto havia negligenciado esses detalhes comigo. Ele pediu desculpas sinceras, algo que eu nunca havia esperado ouvir. Foi um momento de vulnerabilidade que me pegou de surpresa. Senti uma mistura de alívio e tristeza. Alívio por finalmente ouvir um pedido de desculpas, mas tristeza por perceber que essas mudanças vieram tarde demais para nós. Saí daquela conversa com uma sensação de alívio e esperança. Embora nosso casamento não pudesse ser consertado, havia uma chance de que Marcos realmente estivesse mudando para melhor. Decidi responder às mensagens de Clara, dizendo que acreditava que ele estava sinceramente tentando ser uma pessoa melhor. Não queria que ela carregasse as mesmas inseguranças que eu carreguei por tantos anos. Talvez, afinal, todos nós estivéssemos aprendendo a ser melhores, cada um à sua maneira. E, de alguma forma, isso trouxe um pouco de paz ao meu coração. O que achou dessa história? Você acha que eu realmente estava errado? Qual seria seu conselho para mim? Você já passou por uma história parecida? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. E considere ser um membro do canal clicando aqui embaixo no Seja Membro. Muito obrigado a todos por assistirem até aqui.